Bom, dando prosseguimento à programação da Semana do Meio Ambiente na UERJ, convidamos agora os professores Fernando Altino, do Centro de Estudos em Meio Ambiente Industrial, SEMAI-UERJ, e a professora Tereza Rosso, do Departamento de Engenharia Sanitária da EPR3, que dividirão a mesa. Pode vir. Inventário de Gases de Efeito Estufa, GE. Bem-vindos. Boa noite a todos. Meu nome é Tereza Rosso. Eu sou do Departamento de Engenharia Sanitária e do Meio Ambiente da Faculdade de Engenharia e atualmente faço parte da equipe de trabalho lá da PR3. Na realidade, eu estou aqui, eu sou da área ambiental, mas estou aqui mais para contribuir e auxiliar o professor Fernando Altino na moderação da mesa. Eu já tive algumas participações em apresentações anteriores, em mesas anteriores, mas muito ligadas à minha área de trabalho. Então, eu não me atrevo a falar sobre gases do efeito estufa, nem muito sobre mudanças climáticas. Então, a minha contribuição vai ser um pouco nesse sentido de não deixar o Fernando Altino sozinho aqui nesse desafio, né? O professor Fernando Altino, como a Cristiane falou, ele é do Centro de Estudos de Meio Ambiente Industrial da UERJ e é professor titular do Instituto de Química aqui do campus, do curso do campus do Maracanã, não é isso? Está certo? Bom, então vamos logo já dar início à palestra Inventário de Gases de Efeito Estufa. Boa sorte. De um evento aqui na UERJ, a minha casa, já há muitos anos, onde eu tive o prazer de estudar na graduação e já há muitos anos. Agradeço muito a PR3 pela oportunidade, parabenizo a PR3 pela organização do evento. Muito feliz de estar aqui com a professora Tereza, junto comigo. Uma velha amiga me proibiu de dizer há quantos anos, então não vou dizer há quantos anos já nos conhecemos, para não descumprir uma ordem expressa. E, enfim, eu venho aqui para conversar sobre inventário de gases de efeito estufa e para, de alguma maneira, apresentar, né, um projeto que está começando, que está ainda na sua fase mais preliminar, né, alguma coisa que a gente quer desenvolver aqui no contexto da extensão dentro da UERJ. Então, eu sou professor do Instituto de Química da UERJ já há muitos anos e aproximadamente 10 anos eu coordeno o Centro de Estudos em Meio Ambiente Industrial da UERJ, que é um centro de estudos especialmente extensionista. E o envolvimento do Centro de Estudo com o assunto inventário de gases de efeito estufa passa muito por um projeto de extensão, que temos, no qual a gente já, 10 anos talvez, nós realizamos para uma grande empresa chamada Cera Johnson. Talvez o nome não seja muito, não relacione muito, mas os produtos sim, né? Que é o Lisoforme, o Off, Mister Músculo. É uma empresa que tem uma série de produtos, muitas marcas, né, famosas. Então, já há 10 anos que a gente realiza o inventário de gases de efeito estufa. Tem os colegas aqui do SEMAI, estão espalhados aqui mais por esse cantinho, e que participam
e que participam também desse trabalho. E é um trabalho muito interessante, primeiro porque, né, os professores presentes vão entender bem o que eu vou dizer, não é fácil manter uma parceria universidade-indústria durante tantos anos. E segundo, porque efetivamente a gente conseguiu fazer os inventários e efetivamente a empresa, a partir dos inventários, tomou ações que levaram a uma redução nas emissões de gases de efeito estufa. Então, nesse contexto, a ideia de apresentar, o que eu vou fazer a partir de agora, um pouco o assunto, para finalizar com o projeto que a gente pretende desenvolver. Por favor. Então, vamos desenvolver esses tópicos, é uma conceituação de efeito estufa, falar um pouquinho das consequências das mudanças climáticas, interessante, né? Que o painel que antecedeu discutir especificamente a consequência nos manguezais, né? Em áreas costeiras, né? As consequências das mudanças climáticas são indiscutíveis, mas a gente ainda pode tomar ações para que essas consequências sejam tenham um impacto menor, quanto mais a gente conseguir reduzir as emissões de gases de efeito estufa, melhor será, né? Nós podemos ter um cenário em 2100, aproveitando a brilhante palestra da professora, um cenário muito ruim ou apenas ruim, porque da agora para lá, quanto será emitido de CO2 ou de CO2 equivalente ou de gases de efeito estufa. Vamos falar um pouquinho sobre a Convenção Quadro das Nações Unidas, um pouquinho sobre a legislação, efetivamente sobre os inventários, sobre pegada de carbono, né, o que é isso, ou pegada de CO2, e finalizar com o projeto que intencionamos levar adiante, o ERG Carbono Zero. Por favor. Então, o efeito estufa é um efeito natural, importante para o planeta Terra. A temperatura do planeta Terra é o que tem sido nos últimos anos por conta desse efeito. Alguns gases não permitem uma dissipação maior do calor, da energia térmica, e é por isso que existe vida no planeta, por favor. Mas o que vem acontecendo com o passar dos anos, em especial por conta da queima de combustíveis fósseis, é um aumento na concentração de gases que tem essa característica, essa propriedade. Então, com o passar do tempo, o que tem ocorrido? Cada vez mais, o calor é retido. Daí a ideia, né, dessa expressão, efeito estufa. O calor é retido, o que leva a um aumento da temperatura do planeta, o que leva a um desequilíbrio, né? Numa visão muito assim de olhar para o umbigo, a gente diz que a vida no planeta vai mudar, né? Ou a vida no planeta pode acabar, mas isso não é verdade. O planeta vai continuar, né? Talvez não haja mais espaço para a sociedade humana e para algumas outras espécies que talvez não consigam se adaptar às características climáticas que se apresentam por conta dessa ação humana, em especial a queima de combustíveis fósseis, que é um grande desafio, né? Eu vou apresentar daqui a pouco para vocês um quadro, né, com todos os esforços internacionais e transdisciplinares para se estabelecerem planos de ação no sentido de reduzir a emissão de CO2, que não conseguiram ainda sim tocar na ferida. Qual é a ferida? A ferida é o petróleo, a ferida é o carvão, a ferida são os combustíveis fósseis que a gente continua
que a gente continua explorando e pegando aquele carbono que está guardadinho lá no globo terrestre e jogando na forma de CO2, entre outros gases, para a nossa atmosfera. Por favor. Essa figura ela torna mais claro, né, das nossas atividades no planeta, o Sol, que nos ilumina, que nos aquece, e os gases que compõem. E vejam que esses gases, o somatório deles está ali em 0,1, 0,2, 0,3% do total da atmosfera. Mas mesmo em concentrações pequenas, eles têm essa importância. Poluição é sinônimo de desequilíbrio. Toda vez que a gente tem um desequilíbrio, a gente tem poluição. Tinha um velho ambientalista, um professor muito ligado à área ambiental, um dos precursores, que ele dava um exemplo bem interessante. Ele dizia, quando a gente diz o rio está poluído e está todo mundo triste, ele diz, todo mundo não inclui os micro-organismos anaeróbios. Esses estão numa felicidade danada, degradando o SO4, lançando H2S para a atmosfera, felizes da vida. Então, não é correto dizer que o rio está morto, é correto dizer que é um outro tipo de vida que aquelas condições proporcionam. Então, o que nós estamos fazendo com o planeta é uma mudança que vai mudar as características do planeta. Não há dúvida que vai mudar, aliás, porque já mudou. É dificílimo calcular, porque são muitas variáveis envolvidas, como serão essas mudanças. Por favor. Então, se a gente tem que escolher 2 pontos importantes para entender o porquê que o homem está proporcionando essas mudanças, queima de combustíveis fósseis, decomposição de matéria orgânica, entre várias outras ações, que são hoje a gente, infelizmente, já tem que trabalhar em 2 frentes. Uma frente vamos mudar os nossos processos de tal sorte a reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Essa é uma frente, mas a gente já precisa obrigatoriamente trabalhar numa outra frente. Qual é? As mudanças climáticas são uma realidade. Então, aqui na palestra anterior, nas palestras do quadro anterior, ficou claro isso. A discussão que tem que ser feita e precisa ser feita em paralelo, que é o que vamos fazer para conviver com as mudanças climáticas. Então, é interessante, estou trazendo alguns elementos, porque as palestras se completam, os assuntos se complementam de alguma maneira. Quando diz, até agora, era ambientalmente interessante você preservar o manguezal e não permitir o licenciamento de nada naquela área de manguezal. Talvez, da agora para frente, a gente precise preservar a área de manguezal e áreas contíguas ao manguezal. Por quê? Porque a mudança climática vai proporcionar um aumento do nível dos mares, com toda certeza, por assim dizer, talvez os biólogos fiquem zangados com essa linguagem aí pouco precisa, como se fosse assim um deslocamento dos manguezais, entre várias outras consequências. Por favor. Então, temos alguns gases aí. O CO2, que é o lançado em maior quantidade, mas, felizmente, o CO2 ele tem um impacto em termos de efeito estufa pequeno frente a outros gases. Por exemplo, o metano ele é 28 vezes mais impactante em termos de ação para efeito estufa do que o CO2. Temos o ozônio, os CFCs, os óxidos de nitrogênio, entre outros gases. Por favor. Então, o potencial de aquecimento global é um índice que foi criado para quê? Para pegar todos esses gases e identificar, primeiro, qualitativamente, quais são os gases que têm um potencial de aquecimento. E depois, tomando o CO2 como base 1,
tomando o CO2 como referência, estabelecer o impacto de cada um deles. Na realidade, você lançar uma molécula de metano, CH4, para a atmosfera é equivalente a lançar 28 moléculas de CO2 quando se pensa em efeito estufa. Por favor. Daí, na hora em que a comunidade planetária começou a pensar em fazer os inventários, porque só se gerencia o que se conhece. Então, para eu gerenciar as emissões de gases de efeito estufa, eu preciso conhecer as emissões, eu preciso saber qualitativamente os pontos onde há emissões e quantitativamente, em cada ponto, quanto é emitido. Na hora em que essa comunidade planetária pensou nisso, imaginou, caramba, vamos fazer agora um inventário para cada gás, isso vai ser complicado demais. Aí alguém teve uma ideia, sabe-se lá Deus quem, uma ideia brilhante, né? Se ninguém assumir a ideia, eu assumo essa ideia assim, fácil, de ó, fui eu, hein? Filho bonito tem um monte de pai. Que foi a ideia de criar o CO2 equivalente. Ou seja, a gente calcula a emissão de todos os gases e depois transforma considerando o impacto para efeito estufa em CO2 e apresenta um único número que é o CO2 equivalente, que não é a quantidade de CO2 que está sendo emitida, é a quantidade de CO2 e a quantidade dos outros gases transformados para CO2 no que se refere a efeito estufa. Por favor. Então, temos os relatórios de gases de efeito estufa e uma norma, eu vou falar sobre essa norma mais à frente com vocês, a norma 14.064, que é uma norma que baliza a realização dos inventários de gases de efeito estufa, né? Considerando e conceituando a ideia de CO2 equivalente. Então, um conceito importante para a gente ter na cabeça, a ideia de CO2 equivalente, porque ninguém gerencia o que não conhece. Então, se a gente quer gerenciar a emissão de gases no sentido de reduzir a emissão de gases de efeito estufa, a gente precisa conhecer, saber quais são as fontes de emissão e em que quantidades são geradas. Por favor. Vamos falar um pouquinho aqui das consequências das mudanças climáticas. Eu vou só fazer uma visão geral, é desnecessário, porque isso está na mídia, isso está no nosso dia a dia, né? Impossível um brasileiro não ter escutado da tragédia no Rio Grande do Sul, de todas as suas consequências, todos nós brasileiros aí envolvidos, ajudando, né? Pontos de coleta de alimentos, de roupas, etc. Consequências das mudanças climáticas. Aí tem uma conceituação lá do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. São variações estatisticamente significativas no estado médio do clima ou em sua variabilidade que persiste por períodos estendidos. Não há dúvidas. Ainda há algum negacionismo nesse aspecto, mas não há dúvida. As temperaturas do planeta Terra estão mudando. Não há dúvida nenhuma de quais são as causas dessa mudança. O que a gente não consegue ver com precisão é quais serão as consequências. E a comunidade científica tem sido surpreendida, porque alguns aspectos que se esperava que iam acontecer com uma intensidade maior, nem aconteceram. E esses fenômenos relacionados, por exemplo, a chuvas muito intensivas, com alagamentos e inundações, não estavam nem na pauta, não estavam nem na tela para um primeiro momento e tem acontecido com muita frequência. Por que é difícil estimar? Porque são muitas variáveis.
São muitas variáveis. No Brasil, a gente não consegue, às vezes, ter com precisão se vai chover ou não no dia seguinte, né? Volta e meia, você escuta lá no rádio e alguém diz, amanhã vai fazer um sol danado, você bota uma camiseta e quando chega, chove. Né? Olha, isso é o clima. Essas previsões são muito difíceis. Você vai, o estado americano da Flórida tem mais satélites climáticos do que o Brasil inteiro. Aí, quando você chega lá, a precisão é um pouquinho maior. Mas, para ter essa precisão, eles têm um verdadeiro arsenal, por conta, né, dos furacões, né, das situações climáticas críticas que eles têm. Mas isso é o menos importante. Né? A gente não conseguir estimar o menos importante, a gente já tem a noção clara de que as mudanças vão acontecer. Por favor. A frase de um ex-presidente americano é muito feliz. Nós somos a primeira geração a sentir, talvez as primeiras gerações, né? Se o Barack Obama me permitisse uma contribuição na frase dele, com todo carinho, nós somos as primeiras gerações, né, algumas gerações, a sentir os impactos das mudanças climáticas. E, se não somos a última, somos das últimas gerações que podem fazer alguma coisa. Nós ainda podemos fazer alguma coisa. Nós temos que trabalhar, já considerando as mudanças climáticas, né? A gente escuta muito na mídia, as cidades resilientes, as cidades mais preparadas para conviver com as mudanças climáticas. Mas nós ainda podemos fazer agora ações para minimizar. O quanto menos se emitir de CO2 equivalente, melhor será. Vai ser um cenário, vai projetar um cenário, não dá para dizer melhor, mas menos pior, num futuro que é muito próximo. Por favor. Então, temos alguns slides rápidos aí. Elevação das temperaturas é um fato que já se observa em vários lugares do mundo e vai continuar a ser observado, por favor. Desafios agrícolas. Há muitos estudos sendo feitos, né, de áreas em que hoje são muito utilizadas do ponto de vista agrícola, muito importantes do ponto de vista agrícola e podem deixar de ser por conta das mudanças climáticas, por favor. Derretimento das geleiras, que talvez tenha sido um dos primeiros temas a ser abordado nesse contexto. Já há muitos anos atrás, a gente, às vezes, num programa de televisão, de domingo, tinha lá reportagens, né, com as pessoas dizendo, a geleira vinha até aqui, já não vem mais, blocos se deslocando, por favor. Elevação do nível do mar, que está relacionado com o que se discutia na palestra anterior, alguns talvez estivessem aqui presentes, a preocupação dos estudos que têm sido conduzidos para verificar e como é que vão ficar os manguezais do estado do Rio de Janeiro com a elevação do nível do mar. Né? Há estudos que indicam de meio metro a 1 metro de elevação considerando 2100, para as regiões costeiras brasileiras. Né? De alguma maneira, muitos especialistas pensam, tem alguns manguezais que vão ficar debaixo d'água. E não há espaço para novos manguezais. Dificuldade de sobrevivência de espécies de animais e plantas, por favor. Problemas na qualidade do ar, por favor. Tempestades severas, né? Tempestades severas não preciso nem falar nada, né? Nós estamos vivenciando, né? Os nossos amigos do Rio Grande do Sul, os gaúchos, estão vivendo isso na pele, né? Uma situação crítica. É claro que ninguém inequivocamente pode dizer se não fosse as mudanças climáticas, se aconteceria ou não. Mas todas as indicações, quando a gente olha numa amostragem mais ampla, né,
não aconteceram tempestades em tantos lugares do planeta como tem acontecido agora. Nada disso é uma surpresa. Eu trago como ilustração esse relatório, que é um relatório preparado por uma instituição internacional. Não sei se ele é anual ou bianual. Essa edição é a capa, né, da edição de 2023, e ali estão listados os riscos, com muitos detalhes, as estimativas, né? Inclusive, estão listadas as estimativas sempre com aquela perspectiva de melhor cenário, cenário intermediário, pior cenário. É interessante a gente pensar nisso, porque muito do que a gente vai falar da agora para frente, a gente reverte a situação das mudanças do clima? Não, não reverte. O que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer, talvez, alcançar o melhor cenário possível. É o objetivo que muitos têm quando estão trabalhando ali no dia a dia, nos próximos 6 meses, no próximo ano, nos próximos 5 anos, ações para a redução da emissão de gases de efeito estufa. 1972, 1979, 92, muito importante, que foi a ECO 92 ou a Rio 92, 97, 2015, 2021, são alguns eventos internacionais, né, que contam com a participação de governos, que contam com a participação da academia, da sociedade civil, de organizações não governamentais, para discutir a questão das mudanças climáticas. Com todas as dificuldades, muitos avanços e muitas dificuldades. Em determinados momentos, um país importante deixa de participar por algum motivo e advoga que não está certo, que as mudanças climáticas são fato. No outro momento, há uma guerra que acaba se sobrepondo, as consequências daquele conflito acabam se sobrepondo às discussões que precisam ser feitas, mas nós temos muita coisa que foi consolidada a partir de todos esses eventos. O IPCC produz manuais para elaboração de inventários nacionais de emissão de gases de efeito estufa, para emissão de inventários de empresas, de estados, de municípios. Isso foi um avanço que se conseguiu a partir dos encontros internacionais. Em algum momento, a turma pensou, poxa, a gente precisa medir as emissões, a gente precisa saber quanto que se emite e quem emite. Porque só a partir daí a gente vai poder fazer planos no sentido de redução, de mitigação dessas emissões. Então, se chegou ao que eu vou apresentar mais à frente, a um protocolo GHG, que é uma metodologia para a identificação das emissões e para a quantificação das emissões. Por favor. Então, a elaboração de inventários é o primeiro passo para uma empresa, uma instituição, contribuir para o combate às mudanças climáticas. Uma vez eu assisti uma palestra que voltou a ser ministra, era ministra na ocasião, e voltou a ser ministra, a Marina Silva, e ela, quase que num desabafo, ela disse, a minha dificuldade não é discutir a questão da floresta do norte, lá no sul do país, e nem discutir as questões do sul do país com os nortistas, que quando o meio ambiente está distante, quando a questão está distante, as pessoas não estão impactadas por aquele dia a dia. Então, o pessoal do sul diz, não pode desmatar nada.
Mas lá o pessoal do norte, de alguma maneira, vive uma economia que passa pelo desmatamento. Então, ela fazia essa reflexão, e essa reflexão é interessante. Por quê? Porque, muitas vezes, quando você fala de gás de efeito estufa, todo mundo diz, caramba, precisa reduzir. Quando diz é importante inventariar, é importante. Quando você diz a instituição que você trabalha, ou a comunidade que você participa, fez esse dever de casa, não. Ora, a gente precisa fazer esse dever de casa, porque todos precisam fazer esse dever de casa, porque só a partir do inventário que a gente nota o quanto que a gente está emitindo e pode pensar ações para redução. Por favor. Está aí a carinha da norma 14.064. Essa norma, eu tenho uma história com ela bem interessante, porque eu tinha uma aluna na graduação, amiga do Tiago, uma aluna da graduação, e ela fazia um estágio no Imetro, e aí ela começou a participar e veio me convidar para participar lá do esforço, né, da tradução, da norma. Eu acabei, lá no primeiro momento, há muitos anos atrás, participando, né, tendo oportunidade, primeiro, de entender ali aquele conceito e depois de contribuir, mesmo que singelamente. As normas, é mais de uma norma, 14.064, elas pensam na gestão das emissões. Então, elas tentam organizar como as instituições, países, municípios, empresas devem fazer os inventários, o que eles devem considerar e o que essas empresas, instituições devem fazer com esses resultados. Porque eu vou adiantar um slide que vem daqui a pouco. Fazer um inventário não é um fim em si próprio. Fazer um inventário é um passo. A gente faz um inventário para olhar e ver as emissões que nós temos são essas, qualitativamente falando, são essas, quantitativamente falando, e a partir daí, o que a gente pode fazer para ter daqui a 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, resultados melhores. Ou seja, para a gente ter uma redução das nossas emissões. A 14.064 nasceu para isso, para organizar isso. Aí a 14.064, ela trouxe 3 elementos importantes que eu quero destacar para vocês. Um primeiro elemento, ela disse, precisa ter quem faça o inventário. Aí, se cada um for fazer da sua cabeça, se cada professor universitário de uma instituição for imaginar um método, a gente fica doido. Então, para fazer inventário, é importante que a gente crie um modelo, crie uma referência. Aí se criou a referência, que é o protocolo GHG. A primeira contribuição da 14.064, fazer o inventário. Uma segunda contribuição importante da 14.064 foi a figura da instituição credenciada, no Brasil, credenciada pelo Imetro, para fazer a verificação do inventário. Imaginando, ora, a gente tem que fazer o inventário a gente tem que fazer o inventário com muita qualidade, com muita preocupação com o resultado. Quem está fazendo o inventário precisa ter a certeza de que, ato contínuo, virá alguém numa base técnica para fazer a verificação. Verificar mesmo, o verbo é bom, ele ajuda, ele é direto. Verificar se está certo. Na hora da verificação, pode dizer, o seu inventário está perfeito, não tem nada a consertar, ou pode dizer, o inventário está faltando, você deixou de considerar uma fonte importante,
Ou talvez tenha algum erro nesse cálculo aqui, ou esse dado de entrada não é confiável. Então, a análise crítica, a 14.064 trouxe esse entendimento. É uma norma internacional, uma norma da ISO, né? Está aplicada em vários países. E um terceiro aspecto interessante que a 14.064 traz ou induz é a publicação dos inventários, a publicação dos resultados. Ou seja, uma transparência ambiental. Quanto que você tem quanto você emitiu em 2019? Está lá. Trabalhou o ano inteiro. E 2020, qual foi o seu resultado? Publica. Por quê? Qual era a ideia? Para que a sociedade possa saber e, eventualmente, até fazer algumas escolhas. Olha só, a empresa A nem publica inventário, a B publica o inventário e conseguiu reduzir em 10 anos as suas emissões à metade. Poxa, essa empresa aqui, a empresa B, é uma empresa que eu admiro. É uma empresa que contribui, que tem uma linha de raciocínio ou de pensamento semelhante à minha. A empresa A, não. A empresa A está lá pelo ganho financeiro. A B está, de alguma maneira, demonstrando, pelo menos por esse aspecto, uma preocupação com a questão ambiental. Por favor. Muitas leis já existem no Brasil, e muitos esforços já existem no Brasil, né? Então, tem um mapa do Brasil, diferentes estados, esse slide pode ter alguma desatualização, diferentes estados que fizeram leis para tornar obrigatório para algumas empresas, para algumas instituições, para alguns municípios, a realização dos inventários de gases de efeito estufa. Por favor. Aqui no Rio de Janeiro, né, começou em 2010, com algum movimento, e em 2012 saiu uma resolução do INEA que dispõe sobre a apresentação de inventário de gases de efeito estufa para licenciamento ambiental. Ou seja, o Estado do Rio de Janeiro relacionou, e outros estados também, relacionaram a realização de inventário de gases de efeito estufa com o licenciamento ambiental. Tentando favorecer a que se crie a cultura da realização dos inventários. Porque a partir do momento que você quer um licenciamento ambiental, obrigatoriamente você vai precisar fazer o inventário. Por favor. Então, temos de um lado o GHG protocolo, o protocolo GHG, do outro lado é 14.064, imaginando que os relatórios precisam ser relevantes, ter integridade, consistência, precisão, transparência. Para quê? Para que a gente tenha dados confiáveis, para a partir desses dados confiáveis buscar a melhoria. Por favor. Então, aqui só como uma ilustração, não temos tempo para ver em detalhes, mas essa apresentação será disponibilizada. Os itens da 14.064, por favor. Cláusulas e anexos. Então, se eu estou conseguindo ser claro, a 14.064 é um conjunto de normas que fala da gestão de gases de efeito estufa. Inclui a realização dos inventários, o protocolo de GHG é a ferramenta que vem sendo aperfeiçoada e atualizada todos os anos para que as empresas, instituições realizem os seus inventários de gases de efeito estufa. Possam, num relatório, dizer a quantidade de CO2 equivalente que é emitida pela minha organização é essa. Se você quer ver com mais detalhes, lê o relatório, que aí tem as diferentes fontes, as diferentes quantidades. Por favor. O protocolo GHG, ele se abre em 3 escopos. O escopo 1, o escopo 2 e o escopo 3. O mais importante para nós aqui, no contexto do trabalho que a gente pretende desenvolver, que o SEMAI pretende desenvolver, é o escopo 1. O escopo 1 são as emissões diretas. O escopo 2 são as emissões indiretas relacionadas
à geração de energia. O escopo 3, outras emissões indiretas. Os slides a seguir vão tornar mais claro, por favor. Então, o escopo 1 são as emissões diretas relacionadas àquela dada organização. Então, se a gente pensa numa fábrica que tem uma unidade industrial em algum lugar, que tem uma máquina, e essa máquina queima óleo diesel, poxa, está ali, é uma emissão direta, aquela queima de óleo diesel daquela máquina. O escopo 2, como já disse, são emissões indiretas, principalmente relacionadas à energia elétrica. Energia. O escopo 3, por favor, outras emissões. E por que o GHG, o protocolo GHG, que torna obrigatório o escopo 1 e o escopo 2, a realização do inventário escopo 1 e escopo 2, por que eles dividiram dessa forma? Eles dividiram dessa forma para que não, na hora em que o poder público vai buscar, vai fazer um somatório de valores para saber qual é a emissão total, o poder público pega só lá a emissão 1, que é aquela emissão direta. Mas por que o GHG, o protocolo GHG diz, faz a emissão do escopo 1, mas faz a do escopo 2 também? Porque sabe que é muito importante, muito relevante qualquer possibilidade de redução no uso de energia. E quem pode economizar energia? O usuário. Se a gente quer reduzir a conta de luz da nossa casa, tem que reunir os habitantes da nossa casa, os moradores da nossa casa, dizer como é que a gente vai economizar energia aqui, como é que a gente vai reduzir a energia elétrica, como a gente vai reduzir o consumo de gás. Por favor. Então, o protocolo GHG tem toda uma metodologia que não tem como explicar em detalhes, mas nós lá no SEMAI estaremos de braços abertos para eventuais interessados em conhecer um pouquinho mais, em ver um relatório, entender como essa coisa funciona, para os cálculos do escopo 1, do escopo 2 e do escopo 3. Por favor. Aí a gente muda agora, sai um pouquinho do inventário para a pegada de carbono. O inventário não é um fim em si próprio. Fazer um inventário, no primeiro momento, algumas empresas faziam um inventário, entregavam para o órgão ambiental e diziam, fiz. E saía de lá contente. E o técnico do órgão ambiental dizia, não, agora eu quero um plano de mitigação. Agora eu quero que você me apresente um plano para redução. Ele dizia, pô, mas já fiz um inventário? Não, rapaz, fazer um inventário não adianta nada. Fazer um inventário por fazer, não. O fazer um inventário não é o fim, é o início. Agora que você sabe quais são suas emissões, o que você pode fazer para reduzi-las? Que é a ideia da pegada de CO2 ou da pegada de carbono, diminuir a sua pegada de carbono. Essa figura ela é bastante boa, né? É uma pegada grande que marca muito, ou uma pegada pequena que marca menos. A gente precisa cada vez ter uma pegada de carbono menor, uma emissão de CO2, entre outros gases, menor, por favor. Conhecer e quantificar as emissões para levar a cabo ações de redução ou compensação. Isso tem sido muito usual em shows, né? O SEMAI já teve a oportunidade de fazer 2 trabalhinhos nesse sentido, né? O empreendimento diz, pô, eu quero compensar as minhas emissões. Aí você faz todo um estudo de como é que vai ser o evento. E aí, com muitas aproximações, muitas e muitas aproximações, porque é impossível ir no detalhe, mas fazendo aproximações para cima, você faz vários cálculos e vê, olha só, o seu evento, por conta do seu evento, vão ser geradas X toneladas de CO2 equivalente. Aí ele vai lá em alguma área ambiental, em algum projeto ambiental, por exemplo, um projeto de reflorestamento, e pega a informação.
Plantar uma árvore compensa, sequestra quanto de CO2? Quantas árvores eu tenho que plantar para sequestrar a quantidade de CO2 equivalente ao quanto o meu evento vai emitir? Aí, quando ele financia o plantio daquelas árvores, ele bota lá na propaganda do evento dele, é um evento carbono zero, é um evento que compensa as suas emissões de CO2. Por isso que a gente está colocando ali ações de redução, que é você trabalhar melhor, é você, por exemplo, substituir a queima de combustível fóssil por energia solar. Aí você tem uma redução ou compensação, por favor. Realizar o inventário para conhecer as emissões e depois planejar ações de mitigação ou planejar as ações de compensação, por favor. Aí é o projeto que a gente pretende desenvolver. Por quê? Por favor. Quando a gente olha lá para o protocolo GHG, para a parte dos registros, a gente percebe salvo melhor juízo, nenhuma universidade pública brasileira está lá protocolando o seu inventário de gases de efeito estufa. Algumas universidades particulares, esses grupos maiores, estão lá publicando os seus relatórios. É a publicidade, é a transparência. Publica o relatório de 2019, de 2020, de 2021, e aí você pode acompanhar, qualquer um pode acompanhar, estou fazendo algumas simplificações aqui, entra lá no site, acompanha para aquela dada instituição, seja uma indústria, seja uma escola, seja uma instituição comercial, né? Como é que é a evolução, como tem sido a evolução da geração dos gases de efeito estufa, por favor. Então, a gente pensou nisso, é um projeto desse ano, é uma coisa para começar, já encaminhamos como um projeto de extensão. A ideia é fazer os inventários de gases de efeito estufa para todos os campi da UERJ. Começar por um balão de ensaio, que provavelmente será aqui o campus Maracanã, para depois, num melhor prazo, talvez 2 anos, conseguir completar o inventário de todas as unidades da UERJ espalhadas pelo Estado, por favor. A meta não é realizar os inventários. Realizar os inventários é o meio. A meta é, no futuro, realizar ações de mitigação e compensação das emissões. É poder apresentar para a comunidade, para a nossa comunidade, para a administração central, olha, as emissões da UERJ são essas. O que quando você faz o relatório, você consegue enxergar. Tem um exemplo muito interessante dos primeiros inventários feitos para a empresa, para a Cera Johnson, há coisa de 10 anos atrás, porque surpreendeu o impacto que havia, o impacto que significava os veículos comerciais, os veículos gerenciais. As emissões desses veículos eram impactantes no valor da empresa como um todo. E uma ação muito simples que eles fizeram, que foi uma determinação pelos carros flex, por ter o carro flex e usar o álcool, proporcionou uma redução das emissões enorme. Então, a ideia é essa, é saber onde são as gerações de CO2 para, quem sabe, conseguir visualizar o que pode ser feito para reduzir, né, mitigar, o verbo que está sendo usado no slide, ou, eventualmente, compensar, né? Pela grandeza aqui da UERJ, pela diversidade da UERJ, talvez haja alternativas de mitigação,
em Resende, na Ilha Grande, por favor. Visando a quê? Visando a UERJ Carbono Zero. Ou seja, a ideia é começar, é um primeiro tijolinho, é um primeiro grãozinho, para, a partir dele, a comunidade começar, né? Quando eu digo comunidade, todos os envolvidos, direto e indiretamente, começarem a imaginar isso. Poxa, por que não? Por que não ter isso como meta? Sonhar com isso. E imaginar em algum momento que a gente possa dizer em que ano que a gente vai poder dizer, porque esse é um desafio para o planeta, é um desafio planetário para a sociedade humana, em que ano que a gente vai conseguir dizer as atividades da UERJ não emitem carbono, são carbono zero. Por quê? Porque as emissões muito reduzidas que temos hoje são compensadas por outras ações. Por favor. É isso. Muito obrigado por toda a atenção. Fica aí os meus contatos. Professora. Obrigada, Fernando. Acho que todo mundo pôde apreciar a beleza da palestra do professor Fernando. Quando ele fala do efeito estufa, eu estava aqui me lembrando que há 30 anos, talvez 30 anos atrás, eu lecionava uma disciplina de introdução à engenharia ambiental e apresentava para os alunos um artigo que era sobre o arrefecimento do efeito estufa. Então, com certeza, hoje, eu não leciono mais essa disciplina, mas eu não traria para a discussão um artigo que fala do esfriamento do efeito estufa. Eu chamo a atenção disso porque, na realidade, é um artigo que eu trazia para a turma há 25, 30 anos atrás. Se a gente pensar realmente, nem é tanto tempo assim, né? E a discussão hoje é outra, completamente diferente. Eu faço uma observação também com a questão que o Fernando colocou sobre as enchentes do Rio Grande do Sul. O pessoal da plateia que tiver interesse, ontem foi apresentada uma palestra sobre a questão das enchentes no Rio Grande do Sul, e não entrando, né, digamos assim, na questão das chuvas intensas e mudanças climáticas, mas as alterações que foram feitas no entorno da bacia do Rio Guaíba e as ações estruturais de engenharia sanitária, engenharia ambiental, que poderiam ser feitas, levantamentos sobre a questão do assoreamento na Lagoa dos Patos. Então, quem tiver interesse de ver sobre esse assunto, foi uma palestra muito interessante do professor Adacto Benedicto Ottoni. Foi ontem à noite também, nesse horário. E eu vejo, assim, é interessante o seu trabalho, o ERG Zero, Carbono Zero, porque eu acho que vem em discussão também, vem, digamos assim, em discussão não, ela vem combinar com um assunto que também foi colocado numa palestra de manhã, que é a questão da universidade sustentável. Então, eu queria te parabenizar também por esse projeto, né? E eu acho que muito nos agrada ali a turma da extensão. Tá? Muito obrigada. E eu passo a palavra a todos aí, quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, estamos em aberto. Tem uma pessoa que quer falar. Eu
tenho uma pergunta de alguém que nada sabe, inclusive com essas palestras eu venho fazendo uma revisão da minha educação básica e o quanto que a formação de professor de educação básica tem que mudar. Como que tem coisas interessantes nas diferentes disciplinas, seja na geografia, na química, na biologia, que eu falo, por que que ficou tão distante, né? Como é que a gente tem visto coisas maravilhosas? A minha pergunta é muito simples, de uma pessoa que ignora, e fiquei muito curiosa sobre esse inventário. Eu queria que você falasse um pouco mais como é que se faz esse inventário, né? E te felicito, fiquei muito feliz de saber que você cadastrou um projeto de extensão dando a semente para esse inventário, né? Porque não faz sentido a nossa universidade não ter esse inventário. Então, te parabenizo. E a minha pergunta era para você falar um pouquinho mais como é que é esse inventário, porque eu não tenho ideia como seria. E passo já para lá, porque aí fica em bloco, ver se tem mais alguém, a gente poderia fazer um bloco, né? De 3, 4 perguntas. Tá? Eu sou Alzira, não me apresentei, perdão, eu sou Alzira Batalha, eu sou docente da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, FEBEF, e esse ano eu estou no cargo da direção do DEPEST, Departamento de Extensão. Por isso que eu fiquei tão feliz, que é um projeto muito, muito bem-vindo. Então, eu estou aprendendo, ainda que eu tenha mais de 20 anos de UERJ, conheço muito pouco o Campus Maracanã. Conheço bem a FEBEF, que está cada dia mais linda. Quem quiser vai conhecer a FEBEF, que merece. Tá? Então, eu sugiro que a gente faça 4 perguntas, um bloco de 3, né? E cada um se apresente. Por favor. Você quer responder primeiro a pergunta? Não, também, primeiro, me chamo Maria Gabriela, sou aluna da Biologia, daqui da UERJ. Vieram algumas questões durante a sua palestra à minha mente. Até aproveitando o gancho sobre o inventário, eu ia perguntar se as empresas, indústrias, fábricas, elas fazem os seus inventários, quem fiscaliza o que elas colocam nesse inventário? Então, porque elas podem muito bem, talvez, manipular os seus dados. Então, gostaria de perguntar isso, se tem algum órgão por trás, talvez do poder público, que fiscaliza esses inventários. Essa é a primeira pergunta. Tá legal. Gabriela, né? Isso. Gabriela e Alzira. Então, antes, deixa eu fazer aqui um registro importante, que nós temos aqui 2 especialistas, a Dilma e o Tiago. Levanta a mão aí, Tiago, Dilma, que fazem inventários de gases de efeito estufa, que tem uma experiência grande, né, em prática, em manusear o protocolo GHG e tudo mais. Então, Gabriela, a 14.064, ela se preocupou muito com isso, porque isso é de domínio público. Se você faz um trabalho e sabe, você é aluna ainda aqui da graduação, tem vários alunos aqui, inclusive agradeço a presença dos meus alunos que estão aqui prestigiando. O aluno sabe, se ele vai fazer um trabalho para o professor que, historicamente, todo mundo já sabe que não corrige, ele faz o trabalho de uma maneira. Mas, quando já corre a boca pequena, vai entregar o trabalho para aquele professor, mas o desinfeliz lê linha por linha, com certa vírgula, aí o que acontece com o aluno? Gabriela faz aquilo ali com um pouquinho mais de cuidado. Então, esse entendimento levou a ISO a criar a figura da elaboração e da verificação. Então, como ocorre? Ocorre da seguinte maneira, vamos imaginar que você trabalha numa empresa, aí você me contrata aqui, contrata a UERJ para fazer um inventário. Aí nós vamos lá e fazemos todo um levantamento da sua empresa com base no protocolo GHG e fazemos um inventário. É um trabalho, necessariamente um trabalho conjunto, porque por mais que o Tiago, por mais que a Fabi, por mais que qualquer técnico conheça a metodologia e conheça da elaboração de inventário, quem conhece a empresa são aquelas pessoas que trabalham na empresa. Então, tem que ser um trabalho conjunto. Aí fazemos esse trabalho conjunto e fazemos, a partir daí, temos um relatório com as emissões
os dados desse relatório obtido a partir do protocolo GHG. Aí, como a 14.064 determina, a esse relatório pronto, ele precisa ser avaliado por uma instituição no Brasil credenciada pelo Inmetro. Então, o Inmetro tem lá os seus critérios, credencia algumas instituições ou algumas empresas. Aí você, Gabriela, vai contratar uma empresa credenciada pelo Inmetro. A essa empresa vai solicitar informações, além do relatório, vai solicitar informações. Usualmente tem um trabalho de campo, é um trabalho dinâmico, com perguntas e respostas, e ao final do trabalho, essa empresa vai fazer sugestões, eventualmente, sugestões de mudanças no relatório. Tem 3 possibilidades, simplificando, né? O mais usual, vai aprovar o relatório com sugestões, detalhe isso aqui melhor, deixa mais claro da onde que veio esse valor e tudo, e o relatório está aprovado. Vai aprovar o relatório sem nenhum comentário, né? O relatório está ótimo, nota 10, tirou 10, ou, eventualmente, vai dizer, esse relatório, a verificação não acata esse relatório não está correto, né? A gente identificou que algumas emissões foram desconsideradas, ou a gente não consegue ver uma consistência para se chegar a alguns cálculos na coleta dos resultados, coisas assim. Não sei se consegui responder a sua pergunta. Clareou um pouquinho. A metodologia, né, o protocolo GHG, ele na realidade é um grande facilitador, porque o que ele faz? Ele coleciona, né, com a experiência, e não é só brasileira, né? A Fundação Getúlio Vargas é quem ancora o protocolo GHG no Brasil. O que ele faz? Ele já pega para todas as emissões, para todas as possíveis emissões, já é uma ferramenta de cálculo automático. Então, por exemplo, o GHG já tem lá a possibilidade de cálculo para consumo de óleo diesel. Então, você faz um levantamento e vê a instituição da Gabriela, por exemplo, consumiu 30 mil litros de óleo diesel, S10. Aí, quando você pega o protocolo GHG, já tem um campo em que você vai colocar essa quantidade do óleo diesel, especificar o óleo diesel e automaticamente já vai sair calculado quanto de CO2 foi emitido por conta daquele consumo de óleo diesel. Então, a ferramenta é uma ferramenta muito interessante, não é simples de ser utilizada, porque são muitas as possibilidades, mas ela traz 2 vantagens, né? A vantagem da facilidade. Imagina se não fosse a ferramenta GHG, né? Você ia precisar de um químico ou de um engenheiro químico para dizer, e agora, quanto de CO2 eu gero com a queima do óleo diesel, né? Pega lá uma molécula, quantos carbonos tem, em média, tudo. Então, essa etapa é superada. Por quê? Porque os vários especialistas que convergem para o GHG já fizeram essa formulazinha, ó, e é só você colocar o dado de entrada, já sai o dado de saída. Essa é uma vantagem. A segunda vantagem é a padronização, porque todos obrigatoriamente seguem o protocolo GHG, então todos trabalham da mesma forma. Quando se vê uma oportunidade de aperfeiçoar o GHG, né, os especialistas até conseguem ver, olha, a gente só aperfeiçoou isso a partir de 2022, então de 2022 para trás a gente tem que considerar esse errozinho, esse desvio aqui, porque não tínhamos essa precisão num determinado cálculo. Legal?
por favor. Olá, boa noite. Meu nome é Pedro, eu sou estudante de Ciência Ambiental da UF. E eu gostaria de saber um pouco mais sobre a questão da pegada de carbono e da questão da compensação. Eu queria saber se no Brasil tem alguma legislação específica que regulamenta essa questão da compensação, porque eu vejo que tem, por exemplo, estou falando assim do que eu conheço, mas algumas empresas, para realizar essa compensação, elas acabam pegando algumas áreas e fazendo a compensação através de plantação de eucalipto. Então, aí vai fortalecer a monocultura de eucalipto, e a monocultura de eucalipto, assim, não é o mais ideal por conta do ressecamento do solo, por questão de perda de biodiversidade. Então, eu queria saber se tem alguma regulamentação que estabelece diretrizes para como essa compensação deve ser feita, para ser feita de uma maneira mais correta, eu diria. Seu nome, perdão? Pedro. Pedro, excelente sua pergunta. Tem muita coisa a ser feita, Pedro, na minha opinião. Oi? Posso já responder do Pedro, depois a gente volta para o bloco. A pergunta é muito interessante, Pedro. Tem muita coisa a avançar nesse ponto, porque ainda não foi feito assim um contratipo do protocolo GHG para compensação. E tem muitos especialistas que acham que alguma coisa nesse sentido deveria ser feita. Então, você aqui réu confesso, sabe, Pedro? Você é réu confesso mesmo. Eu várias vezes peguei informações assim de confiabilidade intermediária. Poxa, quanto é que sequestra de carbono do plantio de uma muda até o crescimento da árvore? Aí você vai plantar ali diferentes árvores. Aí você pega na literatura uma informação de um tipo de árvore e considera esse valor para todas, considera uma determinada quantidade de árvores por metro quadrado ou por 100 metros quadrados. Então, cada um que faz esse tipo de cálculo acaba seguindo a sua metodologia, e às vezes são resultados bem divergentes, às vezes, infelizmente, diferentes em termos de ordem de grandeza. Alguma coisa nesse sentido tem que ser feito. Já é um grande passo, Pedro, já é um grande passo, na minha singela opinião, a divulgação da prática. Por quê? Porque como você tem, dando uma visão muito pragmática ao assunto, como você tem grandes empresas que têm o interesse de fazer uma divulgação positiva, de divulgar dados ambientais interessantes e positivos, o exemplo das empresas que organizam shows, de multinacionais que têm um contato muito direto com o público, área de cosméticos, por exemplo, de bebidas. Como existe isso, quanto mais você divulga, mais você favorece ações importantes, como, por exemplo, de reflorestamento. Então, tem muitas áreas que foram reflorestadas a partir de cálculos de compensação. Mas, infelizmente, a base de dados ainda não é interessante, é um trabalho a ser desenvolvido. Legal? Obrigado pela pergunta. Boa noite, professor. Então, você falou do programa UERJ Carbono Zero. Eu gostaria de saber qual o escopo ele vai ser focado. Rapaz, sua pergunta é tão boa que você vai ganhar meio ponto, hein? Se fosse meu aluno, ganhava meio ponto. O UERJ Carbono Zero é um sonho. O UERJ Carbono Zero é um sonho. A gente conversando, conversando por conta com a Dilma, por conta do inventário que se faz anualmente lá para a Cera Johnson, com o Tiago, que ajuda nesse trabalho do inventário e vem fazer mestrado lá no
lá no programa, PEAMB, né? É DEAMB, o PEAMB. Lá no PEAMB, aí a gente notou que a UERJ não tem nada. Então, a gente desenhou um projeto de extensão, né, que foi apresentado agora na última janela de abertura, e a ideia é dar o primeiro passo, formar um grupo de trabalho e definir uma primeira abrangência para fazer com a experiência que a gente tem acumulada de vários trabalhos, mas em especial dessa empresa, né, porque já são 10 anos aí fazendo os inventários, fazer um primeiro inventário. A gente precisa de musculatura para fazer de todo o estado, que você precisa ter, por exemplo, para fazer de Resende, você precisa ter um facilitador em Resende, né? Um bolsista, por exemplo, em Friburgo, Petrópolis, São Gonçalo, são várias unidades da UERJ. Então, a ideia é, talvez, já esse ano, fazer o primeiro balão de ensaio, para a partir do ano que vem, já ter a primeira meta, definir a primeira meta. Qual seria? Fechar o inventário de toda a UERJ, né? Gerar um relatório que a gente possa apresentar, eventualmente até verificar, contratar a verificação, dizendo as emissões da UERJ são essas, e coerente com o que a gente falou ali, com o que eu apresentei na palestra, que está escrito lá no projeto, né? O objetivo não é fazer o inventário, o inventário é o meio, o objetivo é, a partir do inventário, a gente conseguir ações, né? Levar a cabo ações que façam com que a gente possa ter o prazer de ver, caramba, 2, 3 anos depois, a gente conseguiu uma redução de 25%, 30% nas emissões da UERJ. Legal? Muito obrigado pela pergunta. Não, sou de Engenharia Química. Da Engenharia Química, meu aluno nesse período. Foi o Pedro. Não, Pedro, Ciências Ambientais. Boa noite, gente. Meu nome é Caio, sou professor do professor Altino, sou aluno do professor Altino, sou aluno de Engenharia Química. Eu queria fazer 2 perguntas para o senhor. Primeiro, eu queria saber, eu anotei aqui durante a palestra, qual que é a periodicidade que uma empresa precisa fazer ou ter para esse inventário de carbono? E a outra é como uma empresa ela lida com essas emissões indiretas do inventário? Tipo, se ela contrata um bem de serviço. A periodicidade é anual. Obrigado, Caio. A periodicidade é anual. Prevista, né, Tiago? É anual, né? Anual. Periodicidade é anual. E é um ciclo interessante. Porque menos do que isso você não conseguiria, não haveria tempo hábil para você gerar o resultado, ter o resultado, planejar ações para já dar tempo de ter alguma consequência dessas ações, né? Escopo 1, escopo 2, escopo 3. O escopo 1 e o escopo 2 são muito importantes, assim, do ponto de vista da instituição. Porque o escopo 1 são as emissões diretas, que aí não tem o que discutir. E o escopo 2 são as relacionadas à energia, que não estão no escopo 1 para não ter sobreposição, para a Light não medir as emissões da geração de energia elétrica que ela distribui e a UERJ medir a energia elétrica que ela usa. Por isso que fica no escopo 2 para saber, mas por que medir, Caio? Porque é importante para a UERJ ver por quanto que eu gasto de energia, isso representa emissões, no Brasil muito menos do que em muitos países, porque a nossa matriz é muito limpa, né? É a matriz
muito impactada, positivamente impactada pelas hidrelétricas, mas é um aspecto importante. Então, as empresas, as instituições, elas tentam fazer ações de mitigação aí, e muitas já trabalham no escopo 3 também, que é imaginando o ciclo de vida do seu produto, né? O movimento que o fabricante de matéria-prima, da sua matéria-prima faz, o que acontece por conta do seu produto. Muitas empresas já fazem planos, independente de ser escopo 1, 2 ou 3. Legal? Por favor. Boa tarde. Boa noite já. Sou aluno da casa, formado já em engenheiro ambiental. Eu tenho uma dúvida com relação ao mercado de carbono, que recentemente foi regulamentado, aprovado no Senado ano passado. E, assim, infelizmente, muitas das coisas que acontecem na área ambiental, eles acontecem mais por ação legal do que por ação humanitária, né? As empresas, em geral, elas acabam se adequando, né, às questões ambientais muito mais por uma exigência da norma ou por uma questão de licenciamento do que por uma atitude dela propriamente dita. Então, a minha pergunta específica vai ao seguinte: muitas das vezes é necessário criar incentivos para que essas empresas acabem fazendo, né, determinadas ações em relação ao meio ambiente. Um dos incentivos que acabou sendo criado foi o mercado de carbono, né, tornando assim um carbono um ativo, né, e muito provavelmente esse mercado ele vai movimentar bilhões, né, de reais. E a minha pergunta em específica é: como é que vai controlar, ou como vai ser controlada esse mercado de compra e venda de toneladas de carbono, e que naturalmente vai incentivar para que, né, seja feito cada vez mais inventários. Eu acho que as empresas vão se interessar muito mais por fazer inventários de gases de efeito estufa, justamente para poder se beneficiar disso financeiramente. Só que eu queria saber como é que vai ser regulamentado isso, né? Porque a gente tem a questão da empresa verificadora, que ela tem que ser interdependente, né, para que não haja conflito de interesse na questão do que a empresa está declarando, mas ainda assim é complicado você mensurar quando se trata de dinheiro, né? Então eu queria saber como é que vai ser dado essa regulamentação, vamos colocar assim. Legal. Seu nome? Yuri. Isso. Yuri, o tema que o Yuri traz é de relevante importância, porque eu digo sempre, Yuri, eu sou engenheiro químico, mais engenheiro ambiental hoje do que engenheiro químico, né, por conta aí da atuação profissional desde lá de 94, 95. E eu sempre digo, não adianta tapar o sol com a peneira, né? Quando a questão econômica é convergente com a questão ambiental, todo mundo anda. Quando a questão econômica é divergente da questão ambiental, ninguém anda. Ninguém anda, né? A questão econômica, ela se sobrepõe. Então, nenhuma unidade, ninguém faz uma estação de tratamento de efluentes para botar lá 3 milhões de reais para construir a estação, para depois gastar 500 mil por ano para operar aquela estação, que não vai trazer recurso financeiro nenhum, a não ser que haja uma ação externa. A ação externa é a legislação. Então, a gente, nessas indas e vindas, aquele slide que eu botei lá, que começou, nem sei em que ano, passou pela Rio 92, nessas indas e vindas, a gente teve o surgimento da ideia do mercado de carbono, que foi interessante e é importante e é justo, porque tem muito o seguinte entendimento: não foram o efeito estufa não é um problema global linear. Ele é um problema global em que diferentes atores têm diferentes pesos, né? Por exemplo, os Estados Unidos aparece para o problema global igual o Tony Ramos em novela da Rede Globo, entende? Aparece toda hora. E alguns países são aquele coadjuvante que só aparece ali para servir um cafezinho ou dar um recado, num capítulo e nunca mais. Então, a ideia de você poder criar um mecanismo de quem emite precisa reduzir, não consegue, né, favorecer financeiramente quem está fazendo ações de sequestro de carbono.
Então, num determinado momento, isso viabilizou, né? Teve uma onda positiva, isso viabilizou aqui no Brasil e vários projetos de aterro sanitário, porque o aterro sanitário fazia o projeto e dizia: eu vou destinar o lixo corretamente, então ele não vai para o lixão. Aí ele começava a fazer a conta daí, olha, no lixão todo o metano iria para a atmosfera, aqui não, aqui eu vou canalizar o gás metano, o biogás, eu vou canalizar o biogás, ou simplesmente queimar num flare, que já é um ganho, porque hoje, aquela época, a relação era 21:1, mas depois esses cálculos foram refeitos e hoje o número é 28:1, ou melhor do que isso, né? Que é canalizar esse metano e gerar energia a partir da queima do metano. Então, alguns aterros sanitários tiveram créditos de carbono e receberam valores econômicos importantes por conta disso. Isso está voltando agora, né? Como isso vai ser organizado, eu também gostaria de saber. Mas isso precisa ser organizado. Essas discussões, né, as comitivas brasileiras são sempre grandes, né? E tomara que essas comitivas brasileiras levem, porque isso é importante para nós, porque nós temos muitas possibilidades de compensação. Então, quantas áreas, por exemplo, que foram desmatadas, tentando ver a vida pelo lado positivo, a área que foi desmatada ontem, ela é uma área que hoje pode ser reflorestada. Ora, uma ação de reflorestamento é uma ação de sequestro de carbono. Se você criar um mecanismo de financiamento, alguém que está lançando CO2 em alguma parte do mundo, financiar do ponto de vista econômico, isso é bom para o planeta e é bom porque isso é uma atividade econômica, né? Um projeto desse de reflorestamento é um projeto que impacta positivamente na geração de emprego, entre outras coisas. Legal? Pois não? Bom, nós temos ainda, mas eu vou colocar como uma última pergunta, por conta do avançado da hora. O Fernando Altino deixou aí o endereço dele de e-mail, não foi que no último slide, se alguém quiser continuar esse debate, que é interessantíssimo. Eu também tinha aqui um monte de perguntas para fazer, mas o avançado da hora nos leva a terminar o segundo dia. Você pode comparecer aqui? Não é você que queria fazer uma pergunta? Faz favor. Nós estamos aqui desde cedo com uma série de palestras assim super interessantes. Então, aí chega nesse horário, está na hora da gente, né? Por favor, sua pergunta. Se apresenta, né? Boa noite. Eu já fui aluno dele de laboratório de Química 10. Sou Lucas, estudante de Engenharia Ambiental e Sanitária aqui do UERJ. E a pergunta que o rapaz fez anteriormente, eu também tive essa dúvida um mês atrás, porque assim, eu vi um vídeo, não tem nada a ver com carbono, mas tem a ver com resíduo metálico, pegando e refazendo daquele resíduo metálico um novo material. Aí eu perguntei, quer dizer que transformando o resíduo sólido em grana, em algo econômico. Mas isso não incentivaria muito as grandes empresas e o mercado não se importar muito com a quantidade que vai liberar, porque sabe que alguém vai comprar? Por exemplo, a empresa está liberando bastante porque eu sei que o mercado de carbono vai aumentar, vai aumentar a disputa e vai querer absorver. Ou seja, não pode correr risco de uma desregulamentação muito forte das empresas na liberação desses gases. Compreendeu um pouco a pergunta? Oi, Lucas, tudo bom? Tudo. Olha só, acho que sim. O risco sempre existe, mas eu acho que ele é pequeno. Ele é pequeno porque o que a gente nota, por exemplo, para resíduos, o desafio brasileiro, ele está assim 10 degrauzinhos atrás
né? A gente ainda tem vários lixões espalhados aí Brasil afora, né? Os números, numa ordem de grandeza, indicam que metade dos municípios brasileiros não são atendidos nem por um aterro sanitário. Então, o que muitos acreditam, eu acredito também, é que daí a pertinência da pergunta do Yuri, se esse mercado de compensação, se o mercado de crédito de carbono, se isso for regulamentado de uma forma objetiva, de uma forma ágil, e se efetivamente, né, os grandes geradores, os grandes contribuidores para o efeito estufa se colocarem numa posição de compensar financeiramente, só pensando no Brasil, só pensando em gerenciamento de resíduos, nós teríamos aí metade dos municípios que poderiam ser favorecidos com financiamentos para fazer um aterro sanitário, em tantas regiões para fazer projetos de reflorestamento. Não sei se você já estava aqui no painel anterior, que foi muito interessante, um diretor de uma APA lá de Guapimirim apresentou, né, do manguezal da APA. Então ele mostrou uma foto de 20, 30 anos atrás, uma foto atual, e na foto anterior tinha muitas manchas, né? E o esforço fez com que essas manchas fossem cobertas por vegetação. Isso é uma ação, essa ação deles, né, contribui para o sequestro de CO2. Com certeza eles não receberam nenhuma ação nenhuma vantagem financeira foi recebida por conta desse projeto. Então, a ideia é essa. A ideia é que, poxa, se a gente não consegue, o que muitos dizem, se a gente não consegue reduzir as emissões na velocidade que é necessário, talvez um caminho paralelo interessante seja favorecer as ações de sequestro de carbono. Porque em muitos lugares no planeta, projetos interessantes poderiam ser realizados. Então, no Brasil, na América do Sul, na África, quantos projetos de reflorestamento poderiam ser levados adiante, e só não são levados adiante porque não há o financiamento, porque não há o recurso disponível naquele dado lugar. Legal? Obrigado pela pergunta. Então, nós encerramos por aqui. Eu agradeço a presença de todos. Eu acho que a professora Alzira vai querer dar uma palavrinha, como sempre. Não, imagina, eu só quero agradecer, eu acho que foi uma senhora aula, não é à toa que eu acho que foi a mesa que mais teve perguntas, a gente já fotografou tudo para o Instagram aqui do DPEST, né? Então, eu quero agradecer muitíssimo a ambos, você fazer a moderação e a sua palestra, e quero também aqui fazer o convite, que eu tenho feito às demais bancas. A nossa reitora, a professora Gunnar, ela está preocupada com a questão das políticas públicas no campo da questão ambiental e nos convidou ontem a pensar, após a Semana do Meio Ambiente UERJ 2024, que esse conjunto de palestras, de reflexões, possam contribuir para a elaboração de um relatório da UERJ que pode seguir com indicações para políticas públicas, ou seja, é um convite de grande responsabilidade que eu já estou colocando aqui como primeiro convite de enviar, enfim, contribuir para esse relatório, e o segundo convite é que a gente pretende fazer um dossiê da nossa revista extensionista Interagir e o envio de um artigo da sua fala para ser publicado, porque aí pode dar visibilidade, e eu acho que é isso que importa, né? Da gente caminhar no conhecimento, fazendo o conhecimento que está dentro da universidade transborde a universidade. E esse é o papel, sobretudo, do Departamento de Extensão. Então, eu agradeço a todos, e aqui segue o certificado da sua palestra. Muitíssimo obrigada, né? E agradeço a todos os presentes. Vamos dar uma salva de palmas para ele.
Agradeço mais uma vez toda a equipe que fica aqui filmando até o final, né? E o pessoal da PR3 que está nos ajudando imensamente. E amanhã continuamos, uma mesa às 10, a outra às 14, outra às 16 e a última às 18 horas. Cada mesa com enfoques muito diferentes, está lá fora, né? E convido a todos a participarem. Muitíssimo obrigada, um bom retorno.